paz do Senhor a todos, Deus abençoe você que está aí do outro lado, nos acompanhando. Hoje, mais uma vez, eu pretendo deixar aqui uma mensagem, uma reflexão, talvez, para algumas pessoas, né? E a minha base hoje é 2 de Coríntios, o capítulo 11. Lá em casa onde você está, por favor, você pode meditar o texto, 2 Coríntios, do capítulo 11, a partir do versículo 23. Aqui Paulo diz o seguinte: são ministros de Cristo, falando como se estivesse fora de mim, afirmo que sou ainda mais em trabalhos, muito mais em prisões, muito mais em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes naufraguei. Fiquei 1 noite e 1 dia boiando em alto mar. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias e muitas vezes em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. O versículo 27 fecha assim. A exortação que eu pretendo deixar aqui para nós é sobre as dificuldades do ministério. Às vezes, os jovens entram para o ministério, nós jovens começamos o ministério, pensando que o ministério é um mar de rosas, onde tudo é bonito, lindo, e só olhamos para um lado, né? Quem entra para o ministério simplesmente vendo, talvez, achando, pensando, imaginando uma igreja cheia, imaginando talvez, né, fatos, viaturas, sendo servido, sendo seguido por muita gente, pregando, ensinando. Mas o ministério não deve ser enxergado dessa forma. E é isso que eu pretendo falar conosco durante apenas alguns minutos. Aqui Paulo fala sobre algumas dificuldades que ele passava. Apóstolo Paulo, ministro de Deus, um homem ungido, um homem que se encontrou com o Senhor, ok? Mas passou por algumas situações difíceis. Então, aquela pessoa que pretende entrar para o ministério, todo mundo que tem um chamado, precisa saber que o ministério não é feito de fatos. O ministério não é feito de multidões. O ministério não é feito de aplausos, elogios, de glórias. Existem também dificuldades, existem problemas, existem lutas. Se você tem um ministério, se você tem um chamado dentro de ti, é bom que você entre para o ministério sabendo dessas realidades. Que haverá momentos de dificuldades, de lutas, perseguições, de açoites. Haverá momentos onde você vai talvez começar a perguntar para si mesmo: será que eu fui chamado mesmo por Deus? Ou entrei sozinho? Será que Deus está comigo? Será que é possível alguém que está com o Senhor passar por tudo isso? Sim, existem momentos de aperto no ministério, existem momentos de provações, existe momento de perseguições, de adversidades, onde tudo parece se complicar e virar contra você. Mas a nossa consolação é que em todos esses momentos, se passarmos por isso, o Senhor passará também junto conosco. Mas devemos saber que, ao entrar para o ministério, encontraremos em algum momento algumas dessas situações, algumas dificuldades, algumas lutas, algumas perseguições. Então, se prepare para isso, prepare o teu espírito, a tua psicologia para isso, porque em algum momento você vai se deparar com calúnias, com provações, com acusações, você vai se deparar com situações que realmente vão fazer com que você perca noites, com que você talvez fique assim, com insônias, situações difíceis, que talvez não estando no ministério você nem passaria por aquilo. Então, não entre para o ministério vendo apenas algumas vantagens, apenas as bênçãos, mas olhe também e tenha consciência também das dificuldades. Esta é a palavra que eu vim hoje deixar para nós. Deus abençoe.